Amém. Graças a Deus. E essa ovelha perdida era eu. Essa ovelha perdida era você. E Jesus fez o que ninguém podia fazer. Ele enfrentou todas as coisas possíveis e impossíveis, para que nós hoje pudéssemos estar aqui na condição de filhos e filhas de Deus. Traz luz para a sombra, derruba muralhas, enfrenta uma cruz, vence a morte e está vivo. Tudo isso porque Ele nos ama, tudo isso porque Ele é o nosso Deus, Emanuel. Abra comigo a sua Bíblia nessa noite, no Evangelho escrito por João, capítulo número 4, versículo 35. Evangelho escrito por João, capítulo número 4, versículo 35. Tivemos nessa virada, nessa madrugada, uma vigília aqui na igreja, e foi algo muito especial esse tempo que estivemos aqui. Então, se você quer marcar na sua agenda, a gente vai estar divulgando todo o último sábado do mês, teremos uma vigília aqui na igreja, a vigília da virada, onde nós estaremos agradecendo pelo mês que passou e estaremos consagrando a Deus o mês que está nascendo. Passamos aqui até algumas horas da manhã e oramos, agradecemos por tudo que Deus tem feito nesse mês que passou, entregamos a Ele, fechamos com chave de ouro e iniciamos um mês, os primeiros minutos, os primeiros segundos aqui orando, abençoando, pedindo que Deus manifeste na nossa vida, manifeste na sua casa, no seu trabalho, a bênção, a presença dEle. Foi algo muito especial. Então todo o último sábado do mês. E também quero convidar vocês, eu sei que às vezes é difícil você vir durante a semana aqui no templo orar, mas eu quero convidar você a vir mais cedo, no culto, 6h30, já estamos aqui, alguns irmãos, estamos orando aqui, estamos adorando a Deus aqui. Eu sei que o culto ele não começa aqui, o culto começa quando nós acordamos, mas quão bom é nós criarmos essa atmosfera de oração. É estarmos orando aqui, estarmos clamando a Deus aqui. Isso aqui é apenas um prelúdio, um ensaio do que nós vamos viver na glória. Nós temos que criar esse prazer pela presença de Deus. João, capítulo 4, versículo 35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, e a Tua palavra é viva e poderosa, e que ela ache no meu e no coração de cada irmão aqui um local fértil para que ela venha produzir aquilo que o Senhor tem preparado para ela. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, fica conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Abram os olhos e vejam. Os campos, vejam, está pronto. Vamos colher? Aonde Jesus? Não estou vendo nada. Jesus ainda falta 4 meses. E Jesus disse, abra os olhos e vejam. Quando essa narrativa aqui acontece no mês de dezembro ou janeiro. Então a cevada tinha sido plantada lá em outubro ou novembro. Ainda faltavam, teoricamente e humanamente, 4 meses para a colheita. Era verdade. O máximo talvez que se poderia ver naquela lavoura, se olhar bem de perto, eram os brotinhos daquela semente, que estavam começando a rasgar a terra, começando a aparecer ali. E Jesus disse que a colheita está pronta. O que Jesus estava vendo que ninguém estava vendo? Abra os olhos e vejam.
estavam diante de uma colheita pronta e não conseguiam ver. Muitas vezes o agir de Deus é assim. Nós estamos diante daquilo que Deus quer fazer ou já fez para nós, mas nós não estamos vendo. Parece que os nossos olhos não estão. É interessante que Jesus fala em algumas parábolas, aquele que tem olhos que vejam. Mas é lógico que tem olhos vejam. Aqueles que têm ouvidos que ouçam. Quer dizer então que às vezes em quando nós podemos ter olhos, mas não vemos. Nós podemos ter ouvidos e não ouvimos. A terra está pronta, mas ainda faltam 4 meses, Jesus. Ainda vai demorar, Jesus. Eis que vos digo, erguei os olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Como assim, Jesus? Como assim se nós chegamos nessa terra ontem e o Senhor já está dizendo que essa terra está pronta? Se você ler o texto, você vai ver que Jesus estava em Samaria. Em Samaria. Justamente o lugar onde nenhum judeu gostaria de passar. A amaldiçoada terra de Samaria. Deus me livre de passar por Samaria. Os discípulos falaram, Jesus, vamos fazer a volta lá, para que passar em Samaria? Jesus disse, é necessário passar em Samaria. É necessário, Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus estava indo para a sua morte, Jesus estava indo se entregar na cruz por nós, mas antes disso ele tinha uma colheita para fazer. A amaldiçoada e talvez odiada Samaria, ali a colheita chegou. Justamente em Samaria, Jesus, justamente com alguém improvável, alguém que tinha um passado horrível, alguém que ia buscar água de manhã, de meio-dia, porque ninguém gostava da presença dela. Alguém que o passado e o presente estava todo dia acusando ela. Você fez isso, você fez aquilo, você não merece viver, você isso, você aquilo. E naquele poço, o poço de Jacó, aonde muitas pessoas iam buscar água, ricos, pobres, brancos, pretos, saciar sua sede, buscar água para os seus animais. Ali Jesus Cristo encontra uma terra pronta para ser colhida. Um lugar improvável. Improvável. Havia uma safra pronta. Havia uma colheita. Jesus, ele via muito mais do que pessoas. Jesus tinha uma visão profunda, intensa. Jesus, ele não via apenas uma pessoa que era ser curada, uma pessoa que precisava ser ressuscitada, uma pessoa que precisava ser liberta. Jesus via naquela pessoa um fruto. E todo fruto tem uma semente, que dá fruto, que dá semente, que dá fruto, que dá semente. Jesus via uma grande lavoura. Fato é que nós estamos aqui hoje, porque Jesus não salvou, não alistou discípulos inférteis, mas alistou frutos que têm semente, que dá fruto, que dá fruto, que tem semente e assim por diante. Então quando Jesus curava alguém, Jesus estava vendo uma semente. Jesus nunca viu problemas, Jesus nunca viu crises, enfermidades, Jesus viu oportunidades. Oportunidades. Para os discípulos, Samaria era um lugar muito perigoso. Para os judeus era um povo que tinha que ir para o inferno. Para os judeus, os samaritanos não podiam, ou não precisavam, ou não mereciam a salvação. Isso aí vai para o inferno mesmo. Isso aí só incomoda. Esse povo aí fica zombando a gente. Mas, para Jesus, a colheita já está pronta.
Os campos estão prontos. Não podemos deixar de passar ali. Mas Jesus, nós vamos ser apedrejados ali, não interessa. Há uma colheita a ser feita ali naquele lugar. Aquelas pessoas estavam prontas, aquelas pessoas estavam sedentas por amor, estavam sedentas por um toque de Jesus. E Jesus encontrou o ambiente preparado para manifestar a graça, o amor, o perdão. Jesus encontrou um ambiente preparado para quebrar os muros. O muro da religiosidade, o muro da política, da cultura. E construiu uma ponte, a ponte da graça. A maravilhosa graça estava sendo construída e estendida para aquele povo de Samaria. É algo maravilhoso, é algo maravilhoso. Jesus está fazendo o que ninguém pensou em fazer. Jesus está pensando e fazendo, projetando, agindo no que ninguém pensou em fazer. Jesus estava se importando com quem ninguém queria se importar. Esse aí, Jesus. Jesus estava mostrando uma janela que estava escondida para os samaritanos. Eles tinham só a janela da condenação, do inferno, do pecado, da destruição, da isolação. Jesus disse: chega dessa janela, eu quero mostrar para vocês uma janela aqui, ó. Eu quero dar uma água viva, eu quero mostrar uma janela da graça, do perdão, da salvação. Entrem, meus filhos. Às vezes, o que parece uma oportunidade, às vezes se torna uma frustração. E às vezes o que parece uma frustração se torna uma grande oportunidade. Você já parou como é que é a vida da gente? Às vezes tem coisas que está tudo certo, vai dar tudo certo, eu fiz assim. Jesus, nós vamos fazer assim. Jesus, nós vamos desviar os samaritanos, nós vamos se livrar desses problemas. E Jesus disse: não, nós vamos passar bem no meio. Jesus, o Senhor está indo no olho da tempestade? Sim. Mas é muito problema, Jesus. Jesus disse: não, é uma oportunidade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e nós vamos entrar aqui. E Jesus aproveita aquela oportunidade. Eu fico pensando na vida dos discípulos, como era andar com Jesus. Como era acordar e dizer: Jesus, nós vamos fazer o que hoje? Jesus disse: venha comigo e verá. Cada dia era uma experiência diferente. Cada dia uma nova história. Cada dia, quando as pessoas dizem: não, Jesus, vamos passar bem quieto aqui, tem um velório. Jesus disse: não, vamos lá naquele velório. Levanta aí, rapaz. Jesus fazia cada coisa que as pessoas ficavam de boca aberta. E talvez se ele estivesse no nosso meio, nós ia dizer: Jesus, se nós não conhecêssemos ele, talvez nós ia dizer: esse cara aí é meio louco, é meio fora da casinha. Olha o que ele está fazendo, se importando com aquela pessoa, ajudando aquela pessoa. Onde se viu? Será que Jesus não sabe que essa mulher é uma prostituta? Será que Jesus não sabe que esse aqui é um ladrão? Será que Jesus não sabe que esse aqui é um amaldiçoado? Marcos capítulo número 4, tem uma história muito linda. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo lá. Uma das pessoas que foi alvo do olhar de Jesus. A outra, ou as outras, talvez uma bem perto de você, é só quando você olha no espelho, você vai ver que do outro lado do espelho tem uma pessoa que foi alvo do olhar, um olhar estranho de Jesus, mas um olhar de salvação, de graça, de manifestação do poder de Deus. Marcos 4, 35 a 36, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam.
Naquele dia, que dia foi esse? Um dia de muito trabalho, um dia cansativo, um dia de agenda cheia, um dia talvez onde tiveram dor de cabeça, um dia talvez onde nem tudo deu certo. Todos nós já tivemos um dia desses, onde o dia que parece noite, onde as horas parece que voam quando deveriam estar estacionadas, ou não vão quando deveriam voar. No dia desses, se você ler o capítulo 4 de Marcos, você vai ver que nesse dia Jesus, ele fala da parábola do semeador. Um homem saiu a semear e lançou só na terra boa, não, lançou no espinho, lançou na pedra, lançou na beira do caminho, mas uma semente produziu fruto. Mas mesmo assim, ele lançou em todo o caminho. Jesus nesse capítulo vai falar sobre a luz, a candeia que precisa estar em um lugar alto, não escondida. Jesus ensinou sobre o poder de uma semente. A semente de mostarda é tão pequena que pode dar uma árvore muito grande. Jesus ensinou tanta coisa sobre o reino de Deus, e os discípulos pensaram, agora chega, né? Está tarde, vamos para casa. E Jesus disse, não gente, tem mais coisa ainda para fazer, tem mais surpresa por aí, se prepare. Se prepare. Naquele dia, os discípulos pensaram, para onde nós vamos? Aquelas horas, era tarde da noite, era perigoso atravessar para o outro lado. Sabe o que era? Era um rio, onde tinha um canal no meio, paredes de 300 metros de altura dos lados, a temperatura naquele canal, 40 graus na sombra, e de vez em quando entravam uns ventos de 7 a 8 nós, um vento gelado. E sabe o que acontece quando o vento frio pega uma camada quente? Há uma tempestade. Aquele lago virava um caldeirão. Constantemente acontecia isso. Jesus, o senhor não está batendo bem, Jesus? Nós vamos passar nessa hora. O senhor sabe que é nessa hora que vem esses ventos e o negócio aqui ferve. Jesus sabia. Mas Jesus tinha algumas coisas que precisava ainda ensinar. Nem sempre nós aprendemos aquilo que queremos aprender, mas aquilo que nós precisamos aprender. Nem sempre nós temos os professores que nós mais simpatizamos, mas os professores que nós mais precisamos. E aquele lago ia ensinar uma grande lição naquela noite para aqueles homens. Diz o texto que veio uma grande tempestade, e aqueles homens eram pescadores habilidosos. Pedro tinha uma companhia de pesca, estavam ali fazendo tudo possível, e Jesus de boa, dormindo no barco. E eu penso que Pedro disse, não acorda ele, porque o que Jesus vai pensar de nós, ele é o nosso mestre, nós temos que levar ele em segurança. Onde se viu, gente? Vamos lá, nós somos bons nesse negócio, é só uma tempestade, vai passar, vamos, dá mais um gás aí. E vai para lá e para cá, e o barco começa, e não teve jeito, o orgulho teve que ser quebrado. Antes que quebra o barco, quebra o orgulho. Então antes que você vá à falência, antes que quebre o teu casamento, antes que a tua vida espiritual, financeira ou outra coisa, vai a pique, peça ajuda em nome de Jesus. Peça ajuda em nome de Jesus. Eu penso que a coisa mais importante que Jesus fez ali foi quebrar o orgulho. Você vai analisar o perfil de Pedro. Pedro era um cara muito, muito orgulhoso. Era um cara que sempre estava armado, porque ele se defendia. Quando Jesus está no Getsemane, os soldados botam a mão em Jesus, Pedro diz, é eu que vou resolver esse negócio, puxa a espada e... Mas ali naquele lago, ele tem que ir lá acordar Jesus. Ele disse, Jesus, mestre, acorda, nós não estamos conseguindo, nós vamos morrer, mestre. Jesus se levanta, acalma a tempestade. Jesus não tem problema de se levantar a hora que for. Jesus não disse, bem agora que eu estava dormindo, bem agora que eu peguei no sono. Jesus não tem esse problema. Jesus sempre está disponível. Ele levanta, acalma e ainda faz algumas perguntas. Por que vocês estão com tanto medo?
Jesus, mas essa tempestade, como não vai ter medo? Jesus, lá em casa a situação está difícil, como não vamos ter medo? Jesus, está vindo umas pragas aí nas lavouras, como a gente não vai ter medo? O medo sempre trouxe insegurança para nós. E Jesus disse: ainda não tem fé? Ainda não tem fé? E depois eles conversam entre eles e dizem: quem é esse? Quem é esse cara? Quem é esse mestre? Quem é esse homem? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é esse que no meio da tempestade traz a paz? Quem é esse que fala todas as línguas, até a língua do tempo? Ele conversa com o vento, ele conversa com o mar. Quem é esse? Naquela noite parecia que tudo ia acabar. Parecia que o barco ia quebrar, parecia que a vida deles ia ser colhida agora pelo lago, mas nem tudo que parece é. E é naquele momento, em vez da vida deles ser encolhida, eles colheram um fruto do amor, do perdão, da graça, da manifestação de Jesus. E talvez eles pensaram: pronto, agora deu. Era isso que Jesus queria nos ensinar. Era isso, que Ele governa todas as coisas, que Ele está no controle. Então agora nós vamos para casa, né, Jesus? Não, não. Nós temos que ir para o outro lado. Para o outro lado, Jesus. Mas nós quase morremos aqui, Jesus. Eu creio que eles estavam meio trêmulos ali ainda, né? Pensando: Jesus, não dá para ir para casa para nós descansar, porque o dia hoje foi... E Jesus pensando: vocês não viram nada ainda. Vocês não viram nada, porque o principal ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. E diz a palavra que Jesus chega do outro lado, Marcos capítulo 5 agora. E talvez os discípulos pensando: o que tem de bom nessa terra aqui? O que tem de bom aqui nessa cidade? Nós vimos falar que aqui tem um endemoniado, um homem que vive nu aí pelo cemitério, acorrentado. O que Jesus veio fazer aqui agora, meu Deus? Tem alguma colheita aqui nessa terra? Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Que recepção! Que recepção! Talvez aqueles discípulos começaram a falar: depois de tudo isso, nós quase morremos, ainda temos que chegar aqui e encontrar um homem desse jeito, vindo nos recepcionar desse jeito, quase nos matando de susto. Eu penso que aqueles discípulos começaram a olhar para o endemoniado e já virando as costas: ó, deixa o barco lá, deixa o negócio pronto, porque se ficar feio, nós vamos fugir. Porque o cara era horrível. Era uma legião de demônios. E Jesus chega, transpirando amor, transpirando o seu poder, a sua graça. E todos aqueles demônios começam a se curvar. E toda aquela situação pesada agora começa a ficar leve. Porque entrou o amor encarnado, entrou naquele lugar. O poder do Deus vivo entra ali. Para os discípulos era mais um problema. Uma terra árida, seca, uma pedreira, um lugar abandonado. Todos os homens da cidade haviam desistido daquele homem. Ó, esse aí não adianta. Já internamos nessa clínica, nessa, já oferecemos isso, já oferecemos ajuda, e ó, larguei, não vou mais fazer nada. Mas Jesus nunca abandona. Jesus nunca nos deixa no banco de reserva. Para Jesus, ali havia mais de uma terra pronta para ser colhida. Havia um fruto para ser colhido. Tinha espinho. Tinha pedreira. Mas diante daquelas pedras sem vida, havia uma pedra rara. Havia uma joia que precisava só ser limpada, só ser polida. Quando se aproximaram de Jesus,
viram ali o homem que fora possesso, assentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia! Em perfeito juízo. Naquele dia, aquele homem pôde voltar para casa. Naquele dia o homem pôde voltar para casa. Naquele dia o homem pôde voltar a jogar bola com seu filho, que há anos ele não jogava mais bola. Naquele dia a esposa teve o marido de volta. Naquele dia os vizinhos disseram: "Oh, o vizinho voltou!" Porque Jesus decidiu erguer os olhos e ver: a colheita está pronta. E decidiu manifestar o amor do Pai. Mas Jesus aqui não tem mais jeito. Esse aí, Jesus, esse aí, ainda falta muito, Jesus. Não dá para nós escolher alguma coisa nesse lugar. Mas Jesus estava vendo um fruto. Naquilo que nós vemos como terra seca, nas pessoas que nós olhamos como pessoas que não vão dar nada, Jesus vê um fruto, que dá muitos frutos. E olha o que diz a palavra: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, e agora estava livre, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Naqueles dias, Decápolis, região, viu e ouviu do amor de Jesus. Viu um homem que era um bicho se tornar um homem que agora estava falando: eu conheço Jesus. Eu não conheço o Jesus que vocês falam lá na igreja. Eu conheço o Jesus que veio me visitar lá em casa. O Jesus que estendeu a mão para mim, que me abraçou. O Jesus que está lá na vida do fulano, do ciclano. Eu conheço aquele Jesus, sim. Ergam os olhos e vejam: os campos já estão brancos. O que estamos vendo? Para muitos o mundo está se desfragmentando, as famílias estão se destruindo, os princípios estão indo como se pelo ralo, a desvalorização do ser humano. Mas o que Jesus está vendo? Será que o tempo da colheita não chegou? Será que tudo isso não é um sinal que a colheita está pronta? Parece que os discípulos estavam meio distraídos. Os discípulos estavam com medo de Samaria. Eu penso que eles andavam assim meio se escondendo, né? Olha, nós estamos aqui em Samaria, qualquer hora alguém vai descobrir que nós somos judeus, os caras vão nos apedrejar aqui. Eles estavam preocupados em se defender, preocupados em trazer comida para Jesus, mas ainda não tinham entendido qual era a missão, o chamado, o estilo de vida que Jesus queria que eles tivessem. E eu fiquei perguntando, e me perguntei: será que muitas vezes eu não sou assim? Será que nós não somos assim? Assustados com as perseguições que nem chegou ainda na nossa nação? Nem chegou ainda. Perseguições como os nossos irmãos tiveram. E nós estamos preocupados, claro que temos que nos preocupar, sim. Mas se nós nos preocupar ou não nos preocupar, elas vão chegar, se assim for da vontade de Deus. Vai acontecer, o negócio vai afunilar. A pandemia já foi um aviso, que o negócio vai estreitar. Jesus vem buscar uma igreja santa, separada. E eu fiquei pensando: será que nós não estamos nos escondendo demais?
Será que nós não estamos nos calando demais? Esses dias, conversando com os irmãos, e o irmão até citou uma frase, achei muito interessante essa frase, agora não me lembro de quem é, que o mal só prevalece ou fala mais alto quando o bem se cala. Quando o bem se cala, quando a luz é desligada, as trevas têm oportunidade. Se nós não desligar a luz aqui nesse lugar, nunca vai ficar escuro aqui. Se o bem não se calar, o mal vai ser abafado. Nós não precisamos matar o mal, o bem, as nossas atitudes, o nosso estilo de vida vai sufocar. E dia após dia serão acrescentados aqueles que Deus quer acrescentar. E nós achamos que essas pessoas são nossos inimigos, mas essas pessoas são samaritanos que estão lá em Samaria, esperando Jesus passar por lá, para fluir o rio de água viva, para fluir o amor, para fluir. Esse Jesus que está sentado aqui, ó, quantos Jesus estão sentados aqui? Quantos Jesus estão nas igrejas agora celebrando? Nós somos a luz do mundo, não vai vir mais nenhum anjo aqui para manifestar a glória de Deus, Ele quer se manifestar através de nós. Há muitos, o campo está pronto. Agora imagina você, irmão, que é agricultor, imagina você, a seguinte situação, você plantou, escolheu a semente, essa semente que é boa, você plantou assim com um exagero talvez no cuidado, eu quero que tenha uma super safra e o negócio está indo bem, o sol veio na hora certa, a chuva na hora certa e na hora de colher, não tem ninguém que vai colher para você, todos estão ocupados. E você diz, se essa semana não colher, vai chover e vai apodrecer. Eu fiz tudo certo. E agora eu vou perder por falta de colheita. É isso que está acontecendo no mundo hoje. A colheita espiritual está pronta. Está pronta. A crise que nós estamos vivendo, ou que ainda vai vir, é tudo uma colheita. Os grãos estão maduros. E nós precisamos colher. Nós precisamos colher. Ah, mas isso era para os 12 discípulos. Isso era lá para eles. Mas Lucas 2, 1 e 2 diz assim, depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2, adiante dele a todas as cidades e lugares, para onde ele estava prestes a ir. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Quem eram os 72? Eu não sei. A Bíblia não fala um nome desses 72. Nós conhecemos os 12 discípulos, aqueles que traíram Jesus, que abandonaram Jesus, que um até não, depois se matou e veio outro discípulo, até aí nós sabemos o nome deles, os pais deles se nós pesquisar, mas os 72, nós não sabemos, talvez um era pedreiro, talvez outro era padeiro, talvez outro era agricultor, talvez outro, eu não sei, pessoas anônimas, talvez uns amigos daquele gadareno, talvez pessoas que foram curadas, talvez pessoas que experimentaram. Nós só podemos dar aquilo que nós já experimentamos. Nós não podemos dar mais nada para alguém daquilo que nós não temos. A versão da Bíblia, a mensagem diz assim, uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores, portanto, de joelhos peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. E eu fiquei pensando, no que depender de mim, esses frutos vão ser colhidos. No que depender de mim, filhos vão voltar para casa, para ter novamente um lar, para estar com seu pai e com a sua mãe. Não vão morrer nas bocas de fumo, não vão morrer de uma overdose, não vão morrer na prostituição, não vão morrer numa troca de tiro. No que depender de mim, os maridos vão voltar para casa.
os lares vão ser restaurados. Quem vai fazer? O governo? A política? Eles estão fazendo muitas vezes o que não deveriam fazer, estão negligenciando o que deveriam fazer. Se lermos a Bíblia de Êxodo até agora, nós vamos ver que o governo da nossa família pertence ao Senhor, e Ele colocou você, homem, como sacerdote dessa família, para dizer que você é autoridade naquela casa, que você vai dizer o que o teu filho vai aprender ou não vai aprender. Ah, mas eu vou ser preso se eu... Vai preso, defenda a tua família. Agora não deixe o governo dizer que o teu filho pode decidir o que ele vai ser. Se é homem, se é mulher, é mulher. Nossa vida, Deus colocou um legado sobre nós, uma autoridade sobre nós. Nós temos que defender. E se cada um defender, daqui a pouco nós vamos começar a olhar para o lado e ver. Nossos olhos vão começar a se abrir e ver que o nosso vizinho é uma colheita que está pronta, que nós só podemos colher. Não é por atacado mais, mas é um a um. É eu e a minha casa. É eu e o meu irmão. É eu e a brasa vai se espalhando. Ergam os olhos e vejam, os campos já estão prontos. Vamos ficar de pé? Nessa noite, Deus está nos desafiando aqui nesse lugar. E eu penso que todo domingo, ou todas as vezes que eu me reúno com meus irmãos, como igreja, seja numa célula, seja numa celebração, seja com muitas pessoas, com poucas pessoas, todas as vezes, são oportunidades que Deus me dá para mim decidir. Toda celebração, nós temos a oportunidade de decidir aceitar o perdão de Deus. Nós temos a oportunidade de decidir, de nos entregar para Jesus. Nós temos a oportunidade de decidir sair daqui mais leve e deixar as nossas ansiedades nos pés da cruz. É um lugar de decisão. A cruz é um lugar de decisão. Jesus disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir Jesus, tome a sua cruz e segue. Então nessa noite Deus não está nos oferecendo um opcional, mas Deus está nos trazendo a memória, a identidade que nós temos. Os campos estão brancos. Você já imaginou nós chegar na presença de Deus e Deus dizer: puxa vida, olha aquela lavoura que você perdeu, olha aquela vida que você deixou escapar. Mas Senhor, ainda faltava tanto tempo, mas ergue os olhos. Esse erguer os olhos é olhar mais para o alto, e às vezes olhar menos para nós. Cristianismo é relacionamento, mas cristianismo também é sacrifício. Jesus se entregou na cruz, morreu para que nós pudéssemos nascer. E Ele pede de nós e nos deu a oportunidade da nossa vida ser uma ferramenta. Podemos ser em Jesus uma foice afiada para colher, uma mão estendida. A vida de um cristão só tem sentido se ele está funcionando naquilo que ele foi chamado para funcionar. Você pode até negligenciar, você pode até pensar que o teu tempo já foi. Você pode até pensar que essa palavra não vai te tocar. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que Deus fala conosco, um dia Ele vai pedir conta de nós. Isso aqui não é uma palavra de medo, mas é uma palavra de oportunidade. Talvez você nessa noite lembrou o quanto você já estava mais firme com a mão no arado, o quanto você estava firme na mão, e o quanto você
talvez você não se desviou. Talvez você não está caminhando para o inferno, mas você tirou a mão, porque achou que era só você, assim como Elias, depois que destruiu os profetas de Baal, ele pede a morte porque Jezabel queria matar ele. Ele achava que ele era o único, e Deus disse: cara, tem mais 7.000 que não se dobraram, você não é o único. Mas aquilo que Deus chamou você para fazer, só você vai fazer. Ninguém vai fazer por você. Vai ficar em branco. Talvez um dia você vai chegar na eternidade e vai perguntar para Deus: e essas cadeiras em branco aí, Deus? Ah, essas aí é as tuas cadeiras. As cadeiras que você poderia ter investido. Mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, mas você pode só ser luz, só se importar. Essa semana eu fui fazer uma visita numa casa e a pessoa disse assim: pastor, as pessoas às vezes não entendem nós, eles têm uma criança especial e eles dizem: pastor, as pessoas às vezes não entendem a gente. Às vezes a gente não sabe com quem contar, porque as pessoas não entendem como é o nosso filho, e às vezes a gente fica... E eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Há tantas pessoas talvez que têm problemas, e eu posso ajudar, que seja só sentar do lado e escutar elas. Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso. Você não precisa ir para a China. Aqui mesmo, aqui na nossa comunidade, na tua casa, talvez seja a oportunidade de você erguer os olhos e ver: a colheita está pronta. Um tempo de oração com o teu filho, com a tua esposa, um tempo de devocional. As salas bíblicas estão vazias. Deus nos deu uma estrutura fantástica aqui nesse lugar. E nós temos 4 salas, uma delas está alugada, 4 vazias, no sábado à tarde. Sabe por quê? Porque não tem professores, não tem pessoas para tirar 1h30 e ensinar eles lá. Então os professores estão aqui, glória a Deus por essas guerreiras que estão aqui, talvez fazendo o trabalho de pelo menos mais o dobro da equipe que deveria ter. Mas não abandonaram. Ergam os olhos e vejam: usa-me, Senhor, usa-me, eu quero mais, usa-me. Cadê os ceifeiros? Cadê? A quem enviarei, disse Jesus. Isaías, profeta, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus, eu não sei cantar, não sei tocar, eu não sei contar história, mas eu estou aqui, Jesus. Ah, mas os meus filhos cresceram, os meus netos cresceram, glória a Deus, você fez sua parte, mas você pode estar ali, ajudando. Eu sei que tem muito mais irmãos que estão nos bastidores, orando por esse ministério. Mas você pode, e o desafio é: a seara é grande, cadê os ceifeiros? Cadê os ceifeiros? Essa é uma noite que talvez você precisa se desafiar. Se é por falta de convite: ninguém nunca me convida para... Eu queria tanto ajudar. Hoje Jesus está aqui convidando você. Você quer servir? Vem, contrata-se, sem experiência, porque aquele que capacita está em mim, está em você. Contrata-se, homens e mulheres que tenham amor no coração. O que Jesus mais fez não foi coisas extraordinárias. Jesus andou sobre as águas, levantou mortos, multiplicou pães, mas tudo isso foi com o combustível do amor. O amor de Jesus, o amor era o combustível. Quando nós temos o amor de Jesus em nós, pode faltar estrutura, pode faltar tudo, mas não vai faltar a disposição. E aí 5 pães alimentam uma multidão.
E aí a água é um trampolim para caminhar por cima. E aí o morto de 4 dias levanta, porque o amor de Deus lança fora o medo, o amor de Deus vence a morte. Vamos fechar os olhos. Eu gostaria que você nessa noite, se você entendeu que essa palavra é para você, se você entendeu que você pode mais, que você quer mais, se você entendeu que você pode ser um desses ceifeiros, gostaria que você saísse do teu lugar. Há uma música que diz que há um rio que flui em nós, não é um tanque, águas que curam, que limpam, águas que transformam, mas essas águas saem, essas águas não ficam empoçadas, essas águas não ficam paradas, represadas, essas águas fluem, e por onde esse rio passar, vai transformando. Por onde esse rio passar, aquele arbusto que era seco, que parecia que ia ser lançado ao fogo, ele começa a experimentar da água, ele começa a experimentar uma nova oportunidade, aquela raiz começa a ter vida, e aquele galho seco começa a brotar. E quão maravilhoso é quando essa água viva encontra um coração sedento, um coração que precisa ser abraçado. A quem enviarei? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Mas a quem enviarei? A quem enviarei? Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor levantou uma pessoa que investiu na minha vida. Uma pessoa que ergueu os olhos para o alto e viu o que ninguém viu. Com certeza para a maioria não havia vida em mim, não havia brilho em mim, era mais uma pedra, mas o Senhor levantou pessoas que ergueram os olhos para o alto e viram um campo pronto para ser colhido. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nunca desistiu de mim. Obrigado porque eu não fui uma semente que apodreceu na lavoura. Mas, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia pelas muitas sementes que têm apodrecido ao meu redor. Porque os meus olhos estão somente em mim. Senhor, tem misericórdia. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, a erguer os olhos para o alto, a colocar realmente o coração nessa colheita. Pai, em nome de Jesus, há quantos ainda que vão apodrecer, quantas colheitas vamos perder? Alguém vai colher. E se nós não colher, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, vai colher. E vai queimar esses frutos, vai queimar essas sementes, vai destruir essas sementes, porque o objetivo dele não é que essas sementes produzam outros frutos, mas o objetivo dele é matar cada semente, tornar cada semente infértil. Espírito Santo, Espírito Santo, que o Senhor continue a ministrar essa palavra no nosso coração, e cada fruto que nós encontrar ao nosso lado, independente do grau da beleza, independente do grau, nós possamos abraçar e colher esse fruto para a honra e glória
do nome de Jesus. Amém. Eu desejo que nessa semana, em nome de Jesus, Deus abra os teus olhos e você comece a olhar pelas pessoas que estão ao teu redor. Não apenas da maneira física, não apenas dos seus problemas, das suas limitações, mas que você possa olhar nelas um fruto. Alguém que precisa voltar para casa, como aquele endemoniado. Ele não estava endemoniado porque ele gostava de ficar endemoniado. Ele estava preso. E naquele dia Jesus libertou ele. Aquele dia os vizinhos disseram: glória a Deus, saiu mais um da prisão. E você pode, em nome de Jesus. Aquele que crê em mim, não tem nada a ver com anos de religião, tem tudo a ver com o nome de Jesus. Que você seja frutífero, não importa se a pessoa vai congregar, onde ela for congregar, o importante é que ela congregue e vive no céu e não no inferno. Não importa se ela nunca vai pisar aqui, mas se ela pisar no céu, está valendo. Está valendo. O lugar mais importante que a pessoa precisa pisar é no céu, não é dentro de um templo. É importante estar aqui, claro que é, mas se ela nunca chegar aqui, talvez de vergonha, mas que ela pise no céu, e quando você chegar no céu, Jesus vai dizer: está vendo? Olha o fruto ali, ó. Olha, valeu a pena. Valeu a pena. Amém, irmãos? Amém? Que o amor de Deus Pai, esse Pai querido, esse Pai maravilhoso, esse Pai que não nos abandona, a presença do Espírito Santo, e a comunhão e a consolação de Jesus, o Cristo vivo, seja sobre você, seja sobre a tua casa, seja sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz. Seja um ceifeiro nessa semana, em nome de Jesus.